Fala pessoal, beleza? Galera, antes de eu apresentar para vocês as minhas leituras do mês de abril, que não foram muitas, eu já adianto, mas pelo menos é bom que o vídeo não fica tão longo assim, né? Não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, que você sabe que isso ajuda o canal. E se inscreve aqui no canal, eu vejo que muita gente assiste os vídeos e não se inscreve. Então se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E não deixa de ativar o sininho aqui do YouTube para ele te lembrar quando eu soltar vídeo novo por aqui, beleza? Bom, galera, as minhas leituras, como eu falei para vocês, no mês de abril não foram muitas. Eu li algumas coisas também no digital, porém eu vou parar de trazer leituras no digital aqui para vocês, porque tem muita coisa que eu leio também que ainda nem saiu aqui no Brasil e de repente nem é tão interessante assim para vocês, tá? Se um dia tiverem anunciado esses títulos e tal, eu volto aqui para falar sobre eles, beleza? Bom, vamos começar então. Eu vou falar o primeiro, assim, bem rápido, para tirar ele da frente, porque ele vai ser muito rápido. Que é um mangá. Me casei com minha colega de quarto para calar meus pais. Cara, esse mangá aqui, eu acho que eu já falei no meu vídeo de aquisição. Eu comprei ele por causa da capa e eu achei que fosse da mesma autora que fez esse daqui, ó. Minha experiência lésbica com a solidão. Esse daqui tem um contexto assim, ó, psicológico, filosófico, totalmente foda, só que, diferentemente desse aqui, esse não tem. Esse daqui é um mangazinho assim, ó, uma história simples, que é bem isso daqui. Ela finge que casou com uma colega dela, porque os pais dela sempre trataram ela tipo como se fosse uma patricinha e tal. E aí ela queria contrariar os pais, aquela coisa de adolescente. Ela começa a morar com essa menina e aí ela começa a se descobrir também no meio desse caminho. Basicamente é isso, não tem mais o que falar sobre ele, beleza? Demolidor, do Frank Miller e Klaus Jenson, volume 1. Cara, como eu queria essa coleção completa e ainda bem que eu consegui, porque, mano, esse gibi aqui tem uma das cenas de ações, assim, de super-herói mais da hora que eu já vi, pelo menos pra época que ele saiu, né? Se não me engano, saiu em 1976 e 1964. Ele compila aqui algumas edições do Homem-Aranha, que acho que são duas, é isso mesmo, ó. Tem 336 páginas, eu demorei para ler isso aqui, eu comecei em abril e acabei esse mês. Tem 336 páginas esse primeiro volume e compila as edições Spider-Man 27 e 28, que saiu em 1976, e Daredevil de 1964, 158 a 161 e 163 a 172. Não sei por que raios pularam a 162, fiquei curioso agora para ler isso daqui. Talvez saia na edição definitiva, né, que está saindo pela Panini, a edição definitiva do Demolidor, que inclusive é uma aquisição que eu quero conseguir esse mês, pelo menos o primeiro volume, porque a gente sabe que esses volumes não são baratos. E eu quero saber dessa história, por que pularam essa história, cara. Mas, cara, o começo, para ser sincero, que são as duas primeiras edições aqui da história do Homem-Aranha, eu não tava gostando, não tava curtindo, eu tava achando muito bobo, sabe? Tipo, uma coisa não ligava a outra e tal. Mas eu entendi que era para poder introduzir outros personagens que viriam a ser relevantes para a história, sabe? É legal, assim, a hora que começa a parte do Demolidor é muito da hora. É uma história, assim, totalmente fechada, digamos assim. A gente vai ter ele enfrentando o mercenário, enfrentando mais na frente o rei do crime e, mano, enfrentando até o Hulk. Olha aqui, tem aparições do Hulk, ó. Eu achei muito foda. O cara desenha, não só o desenho, na verdade até a narrativa, assim, a narração mesmo da luta, sabe? Quando tem aqueles diálogos que são próprios da luta, enquanto eles estão lutando, eles estão falando e tal. Cara, eu achei sensacional, muito bem escrito, muito da hora. E é uma aquisição que vale a pena você correr atrás. Se não tiver ainda disponível, compensa você começar a pegar a edição definitiva, porque
consequentemente, ela vai chegar nesse arco. Bom, eu acho, né? Pelo menos se eles não pararem de publicar, ela vai chegar nesse arco. E aí vocês vão ter acesso a essa, que é uma história muito da hora. Tem aqui, ó, uma luta dele contra um... chama Gladiador, eu acho, esse cara aqui. Mas assim, cara, não, é o Bélico. É o Bélico esse daqui. Cara, só vai atrás porque é uma história sensacional. Os desenhos são maravilhosos e tem as melhores cenas de ações que eu já vi até agora dessa época. O próximo da lista eu vou dar uma roubadinha aqui, tá? Dá licença de eu dar uma roubadinha aqui, porque esse eu li esse mês, na verdade, foi no comecinho do mês. Só que eu coloquei ele aqui, cara, porque como eu li pouquinho, eu falei assim, esse daqui é tão curtinho que vale a pena. A gente tem Um Fim de Semana Ruim, do Ed Brubaker, com o Sean Phillips. E, mano, que quadrinho da hora. Não tem jeito, cara. Você pega Ed Brubaker, não tem erro. Você pode pegar sem medo, porque você vai ter uma história da hora, você vai ter um roteiro bem escrito. Os desenhos do Sean Phillips aqui, nossa, tão perfeito. Ele aqui tem a aparição também do Lawless, que é aquele personagem que aparece em Criminal também. E, cara, é uma história muito da hora principalmente sobre esse senhor, que ele é um quadrinista, ele é ou foi um quadrinista famoso, e tem toda uma história envolvida com o passado dele. Ele já tá, tipo assim, ele já tá de saco cheio de ir em convenções, de ficar dando autógrafo, de ficar falando com fã. Tanto que ele é muito assim, mal educado com todo mundo. Sempre foi, na verdade. Só que ele não se tornou isso desse jeito, ele não se tornou desse jeito por acaso. E a gente vai descobrir isso nessa história. Um Fim de Semana Ruim se trata não do fim de semana dele, mas do fim de semana desse cara aqui, ó, que ele é tipo, ele foi um ajudante desse senhor quando ele era mais novo e tal. Ele trabalhava para ele fazendo arte final ou fazendo outras coisas para ele, porque o cara já era famoso, já tinha muito trabalho. E aí ele é contratado para acompanhá-lo durante uma convenção que está tendo. Só que é um fim de semana ruim para esse cara, porque passar o fim de semana do lado desse cara, desse senhor aqui, não é legal. Ele chama Hal Crane, esse senhor aqui. Passar o fim de semana do lado do Hal Crane não é uma tarefa fácil, não é muito gratificante, mas durante a história você entende o porquê dele ser tão amargurado, dele ser tão ranzinza e dele ser tão cuzão com todo mundo. É uma história muito da hora. Para quem leu Criminal, cara, só pega porque vale muito a pena. Próximo da lista temos Aurora nas Sombras. Quadrinho que saiu pela Dark Side aqui. Mas a Aurora nas Sombras se trata de uma história bizarra, que é esse tanto de criança, ou de, sei lá, do que a gente chama isso, de gnomos ou bichos imaginários que estão vivendo próximo do corpo dessa criança morta. E, cara, é muito bizarro essa história. Só que, assim, você começa a entender, começa a ver meio que um paralelo ali, que o mundo desse povo, digamos assim, o mundo deles se passa ali naquele lugar, e é como se, tipo assim, se aquele corpo daquela menina fosse uma representação do nosso mundo mesmo como um todo, mas principalmente da civilização. Porque, cara, tem umas coisas aqui muito bizarras, e que o fato deles estarem assim, como que fala? Com esse corpo ali perto deles, começa a criar umas situações que começa a corromper certas pessoas aqui, desse grupinho aqui, certas crianças, e é cada um mais diferente que o outro. A arte é muito estranha, para ser sincero, porque tem vários estilos de arte aqui. Por exemplo, a menina morta mesmo, ela é retratada no realismo o tempo todo. Não só ela, mas tem um outro personagem que aparece também. E aí, tipo, começa a ter umas coisas bizarras. Tipo, olha aqui,
essa menina aqui, por exemplo, ela pega outra criança e come, sabe? Tipo, tá com fome, vai lá e come a menina e foda-se. O pessoal que tá aqui só quer. Tem gente ali que só quer sobreviver e acaba sendo tragado pelo jeito que as coisas andam mesmo, sabe? Pelo andar da carruagem ali, eles acabam morrendo porque eles são vítimas da sociedade que se instaurou ali, sabe? Aqui tem também, ó, dá para vocês verem, tem uma hora que aparece essa menina morta, aparece ela viva, mostra o antes, assim, né? De acontecer tudo que aconteceu. Cara, é um quadrinho bizarro, é uma história simples, mas é legal. Ele consegue, tipo assim, contar uma história para fazer a crítica. É igual aquilo que eu falo. Se não me engano, eu falei isso em outro vídeo. Não é uma coisa gratuita essa crítica, sabe? Tipo, ela tem uma construção ali narrativa e é uma história legal de você acompanhar a personagem principal, que é essa loirinha aqui, ó, que é a Aurora. Você acompanha ela durante essa trajetória tentando sobreviver àquele mundo inóspito e aquele sistema predatório que se instaurou ali, beleza? Bom, e o próximo da lista, ele é o contrário do que eu falei de Aurora. Não que ele seja ruim, não é de todo ruim, mas a gente vai falar de Juan Solo, escrito por Alejandro Jodorowsky e desenhado por George Pérez. Cara, Juan Solo, quando eu comecei a ler, primeiro eu tenho que falar, antes do quadrinho em si, eu tenho que falar para vocês que eu tinha um certo preconceito com esse quadrinho por conta da escolha de design da capa. É engraçado isso, a capa não é feia, só que a capa me remete a Star Wars. Eu acho que pelas cores, sabe? Pela falta de saturação aqui e tal, e principalmente por essa fonte aqui ser amarela, juntando com essas cores aqui, dava uma impressão assim de ser alguma coisa ligada a Star Wars ou algo do tipo. Para quem não sabe, eu não sou fã de Star Wars, não gosto, então podem me xingar aí nos comentários à vontade. Mas aqui a gente vai acompanhar a história de Han Solo, talvez por causa do Han Solo também, né, que tem no Star Wars, enfim. A gente vai acompanhar aqui a história de Han Solo desde quando ele era um bebê. Ele foi abandonado numa lata de lixo e uma travesti anã, né, na verdade, acha ele na lata de lixo e decide, tipo assim, criar ele. Só que ele tem um rabo, cara. Curiosamente, ele tem um rabo, olha aqui. E aí, tipo, com certeza foi por isso, né, que jogaram ele fora, por conta de preconceito e tal, por ele ser diferente. E aí jogaram ele fora na lata de lixo, ela cria ele cresce, aprende muita coisa, principalmente como lidar no mundo assim, no mundo injusto, né? Porque como ele foi criado por essa travesti, ela vivia ali naquele mundo tipo de pobreza mesmo, de ter que se virar, às vezes ter que roubar, sabe, ter que fazer o corre dela para conseguir o que ela precisasse, sabe? E aí ele cresce com isso em mente e ele é um cara muito inteligente e tal. E já no começo, assim, ele já arruma amizade com os caras. E aí, tipo, aquele ali vira o grupo dele. E a gente vê a ascensão dele em torno disso. Tipo assim, dele passando a perna até nos próprios amigos para poder conseguir o que ele quer. Ele não é um cara bom, tá? Ele não é uma pessoa que, tipo assim, ele não é uma pessoa que tem caráter. Passar por cima de quem tiver que passar para ele conseguir o que ele quer, ele vai passar. E, cara, por que eu não gostei tanto? Porque parece que do meio para frente, eu acho que é do meio mesmo, deixa eu dar uma olhada aqui. Exatamente, praticamente do meio para frente, que a história é exatamente do meio para frente. Cara, a história começa a desandar de uma tal maneira e começa a viajar para um lado totalmente diferente de tudo, sim, sabe, da história do que era contado anterior. Mas assim, vai ladeira abaixo mesmo, sabe? Tipo,
Igual eu tava falando para vocês ali que foi criada uma história para fazer uma crítica. Aqui não, parece que foi criada uma crítica e aí tipo colocaram uma história qualquer só para fazer essa crítica, só para ser gratuito. Eu adoro Jodorowsky, acho sensacional o jeito que ele escreve as histórias e tal, a criatividade que o cara tem, sabe? Tipo, é muito inventivo tudo que ele faz. Porém, ele perde um pouco a mão aqui, principalmente que eu acho que foi mal desenvolvido no sentido de que precisava de mais páginas. Daria até para contar, porque a gente vê a ascensão dele até no meio do quadrinho e depois a gente vê a decadência dele até no final. Só que daria para contar essa mesma decadência, só que um pouco mais devagar, um pouco mais desenvolvido. Mas tá longe de ser um quadrinho ruim, sabe? É um quadrinho muito top. Os desenhos desse quadrinho são maravilhosos. Eu acho que é a primeira coisa que eu vejo do George Best. E, cara, eu fiquei apaixonado no traço desse cara. Dá uma olhada nesses dois quadros aqui. Ele faz umas achuras que, nossa, mano, é sensacional o desenho dele. Olha aqui. Então a arte do quadrinho, tipo, vale muito a pena. Talvez em relação à edição, talvez teria ganho um pouco mais essa edição se não fosse esse papel, se tivesse sido um papel couché. Aqui a gente tem um papel offset, se não me engano, de uma gramatura até baixa, mas eu acredito também que seja uma escolha editorial para poder ficar mais barato o quadrinho, que a gente sabe que não está barato, né? Bom, galera, foi isso então, Juan Solo, terminando as minhas leituras de abril. E deixa aqui nos comentários o que você leu em abril, o que você pretende ler agora em maio. Eu vou fazer outro vídeo para vocês falando a respeito da promoção que vai ter no meio do mês agora. Se não me engano, começa dia 16, que é a Book Friday da Amazon. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso para vocês ficarem atentos e para vocês comprarem melhor nessa promoção, beleza? A gente se fala então num próximo vídeo. Vou deixar aqui outro vídeo para você. Se você quiser assistir, continua aqui no canal, continua assistindo e não esquece de se inscrever. Fechou? Um abraço.